Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Fala galera, tudo bom com vocês? Está começando mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério e as vinhetas em podcast nem tanto. Hoje a gente vai trazer para vocês mais um Duas Vistas, um ponto, com uma pequena diferença. Em vez da gente tratar de vários temas, vamos tratar de um tema só. Hoje a gente vai falar só sobre eleições, tá? Desde das pesquisas até o eventual resultado e suas consequências, tá certo? Esse episódio vai ficar disponível no Spotify, Google Podcast, no Anchor, no Deezer, no Amazon Music e também no YouTube, tá? Sigam nossa página no Instagram, se inscrevam no nosso canal no YouTube, curtam os vídeos, compartilhem, comentem os áudios também, façam isso por favor, que vocês dão uma força gigantesca pra gente, tá bom? Hoje participou do papo aqui o Estevão. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de quando você está ouvindo. Meu nome é Estevão. E com o André. Olá a todos, meu nome é André Luiz Bellini. É um prazer estar aqui para falar com vocês. E foi naquele esquema dos outros episódios, tá? Eu mandei uma pergunta, cada um respondeu, mas nenhum teve acesso à resposta do outro, tá? Um se identifica com a direita, outro se identifica com a esquerda. E aí as respostas deles muitas vezes vão bater ali, vão ser quase idênticas. Muda uma vírgula ou outra, mas ficou muito legal o papo com eles, tá? Lembrando que o objetivo do quadro aqui é o seguinte, eles não se identificam qual a vertente deles de início, tá? Para quê? Para prevalecer as ideias. Tá? Porque se de início a gente falar, esse cara aqui é de esquerda, esse cara é de direita. Então alguém mais radical, que lembrando que sempre o radical é ignorante, não gosta de pensar, não gosta. Ele tá fechado com as ideias dele, ponto. Então aqueles caras mais assim radicais, eles não gostam muito, já torcem o nariz, não querem ouvir a outra parte. Mesmo que a outra parte fale algo que fala assim, interessante isso aí. Né? Então o objetivo aqui é esse. A gente traz a posição da pessoa, depois a gente fala quem que ela é, beleza? Vamos dar uma ouvida aí, ficou muito legal, eu aprendi muito com esses caras, eu volto no final, valeu! Vamos ser um pouco óbvios e vamos começar do princípio do período eleitoral. Quando se começam a fazer pesquisas de intenção de voto. Muitas pessoas contestam essas pesquisas dizendo que elas não refletem a realidade das eleições, né? Eu acredito que já tenha ocorrido alguma falha aqui, outra ali, mas acho que no geral elas apresentam resultados bem consistentes. O que você pensa da pesquisa? A pesquisa é válida, ela realmente aponta o caminho. A pesquisa pode vir a influenciar alguém que esteja indeciso. O método usado de pesquisa é correto, reflete realmente a opinião da sociedade. O que você tem a dizer sobre as pesquisas eleitorais? Responder a primeira pergunta, que é super relevante sobre pesquisas eleitorais. Eu acho que as pessoas elas têm uma ideia meio estranha de pesquisas eleitorais, de que elas são feitas meio que nas coxas. As pessoas escolhem o grupo que vão entrevistar para ter mais ou menos qual que é a própria... para refletir o que eles querem que apareça. Então, eles vão, sei lá, em porta de sindicato, fazer pesquisa para o Lula aparecer na frente, por exemplo. E não nego que tem, a gente pega as pesquisas da Vox Populi, que colocava lá em 2018 o Haddad ganhando em primeiro turno, que definitivamente era feita em porta de sindicato, era bem manipulada a pesquisa, mas a maior parte não é. A maior parte das pesquisas são feitas com pessoas aleatórias, pegando um grupo igual de pessoas de 16 a 18 anos, 18 a 24, etc., e realmente reflete, sim,
até certo ponto, o que a população pensa. Não reflete 100% por quê? As pesquisas eleitorais, ninguém lembra disso, mas é o que acontece, eles são um recorte daquele momento. Se tem uma pesquisa eleitoral feita no dia 18 de abril, por exemplo, vai refletir que a população pensa dia 18 de abril. Se a eleição é dia 20 e dia 19 aconteceu outro atentado, por exemplo, ao presidente, é muito provável que no dia 20 as pessoas votem diferente do que elas falaram no dia 18 por causa desse grande fato que aconteceu. Por isso que a gente vê essas pesquisas de agora e elas não valem nada, elas valem só para mostrar quem está no primeiro e segundo turno, mas de resto está tão longe que qualquer coisa que aconteça pode mudar o posicionamento dos candidatos. Isso daí é fato, e por isso que a gente chegou em janeiro com o Lula 30 pontos na frente do Bolsonaro, e hoje ele está 13 em algumas pesquisas, 11 em outras. Mas elas podem sim, isso é um fato, manipular a opinião pública, até por isso não pode ter pesquisas eleitorais, se não me engano, uma semana antes das eleições, para não ter essa manipulação de opinião pública, porque tem muita gente que vota em quem está na frente. Isso acontece mesmo, e você colocar sempre o mesmo candidato na frente, colocar o Lula na frente, por exemplo, vai ter muita gente que vota no Ciro que vai falar, não vou votar no Ciro, ele não tem nenhuma chance, vou votar no Lula para tirar o Bolsonaro. Mas se todo mundo que queria votar no Ciro votasse no Ciro, era capaz ele chegar em primeiro turno, no segundo turno. Eles não fazem isso porque eles veem que o Ciro não tem chance e porque as pesquisas eleitorais mostraram que ele não tem chance. Então existe sim uma manipulação e até certo ponto existe uma manipulação de quem é entrevistado. Se você for fazer entrevista, principalmente em bairros ricos, você vai colocar o Bolsonaro na frente. Se for fazer uma entrevista em porta de sindicato, você vai colocar o Lula na frente. Mas, de modo geral, apesar delas pesquisas errarem muito, porque o eleitorado brasileiro é muito imprevisível, elas até certo ponto são bastante corretas no que a população está pensando naquele momento. Raramente acertam. Em 2018 foi uma vergonha, na verdade, mas ninguém esperava que a onda Bolsonaro conseguisse ter tanta força, mas eles geralmente acertam. Existem, claro, outras explicações de comunicação pública, comunicação social, que dizem por que existe tanto erro em pesquisas eleitorais, isso daí é um assunto mais extenso, existe a janela de Overton, existe a espiral do silêncio, que é a minha favorita, mas, de modo geral, quando você olha uma pesquisa, ela reflete bem aquele espaço temporal que ela foi feita. Bom, vamos lá. Começando aí a falar sobre as pesquisas, né? Acho que a pergunta colocada, né, se acredita em pesquisas, começo respondendo que sim. Né? Pesquisa é um método científico, ela é amparada em parâmetros, né, sérios, em métodos que já foram devidamente estudados, já foram devidamente comprovados, então sim, né, não tenho por que duvidar das pesquisas. Cabem alguns pontos, né, que nós precisamos situar. Por exemplo, a pesquisa ela reflete um momento, né? Então, às vezes, isso é até usado, né, por algumas pessoas, né, com a questão de contestar as pesquisas, mas por que tem tanta variação, por que uma hora está assim, outra hora está assado. A pesquisa serve exatamente para isso, né? E acho que é exatamente esse o motivo pelo qual os institutos de pesquisa divulgam pesquisas praticamente todas as semanas. Né, porque o ambiente político, né, no Brasil ele é bastante instável, né, as coisas vão acontecendo todos os dias e isso vai influenciando o eleitor. Então, naturalmente que assim, você tem alguns dados que flutuam um pouco, né, alguns indicadores que flutuam um pouco, mas você tem aí assim, as jogadas políticas, os movimentos. Então o candidato A desistiu, né, isso vai um pouco de voto para o candidato B, né, então assim, isso é um movimento normal. Quanto à credibilidade dos institutos, eu acho que assim, como nós temos hoje, todas as pesquisas são registradas pelo TSE, né, os institutos mais sérios de pesquisa, eles têm um nome a zelar, eles têm uma credibilidade a zelar no mercado, e é isso que vai fazer com que esses institutos permaneçam no mercado ou não. Né, então é óbvio que eles não vão colocar, né, toda a sua credibilidade, a sua história e mesmo a sua sobrevivência em risco, né, divulgando dados que não sejam verdadeiros. Né, a questão da amostragem, que às vezes é questionada por algumas pessoas também, se isso não representa o total da população, a gente precisa lembrar que assim, né, existe toda uma ciência, né, por trás dessa pesquisa e que existe algo muito básico, não é meu campo de estudo, não sou formado nisso, mas existe, né, um elemento aí que é a amostragem, né, você
para trabalhar com estatística sempre tem isso. É óbvio que você não vai conseguir entrevistar todas as pessoas para dizer, até porque isso já não seria mais uma entrevista, seria sim a própria eleição, né? Se você tivesse que falar com todo mundo, um plebiscito ou qualquer coisa que o seja equivalente, né? A pesquisa é isso, você vai extrair de uma população um percentual ali, uma amostragem, e essa amostragem vai ter que refletir, né, o perfil daquele local. Então, assim, é por isso que você tem, né, um determinado número de pessoas. Essa amostragem também ela vai ser feita, né, por recortes, né, de classe social, de faixa etária, né, de localização, de sexo, né, para garantir, né, opiniões que reflitam de fato, né, o montante da sociedade. Eu acho que assim, como uma pessoa, né, como um professor, como alguém de ciência, eu não posso dizer que uma ciência não tem validade. Então, sim, acredito nas pesquisas e acho que elas refletem, né, aquele estado. A gente precisa lembrar que o brasileiro é bastante emocional, né, é bastante passional. Então, assim, pequenas coisas vão trazer mudanças dentro desse cenário. Então, a pesquisa é isso, ela vai refletindo semana a semana. Se você fizer a pesquisa dia a dia, ela vai tendo aí pequenas alterações. Mas sim, acredito que reflete, né, o conjunto. E seguindo essa pergunta das pesquisas, elas têm apontado que geralmente entre 70% a 75% do eleitorado vai de Lula ou Bolsonaro, certo? E aí a minha pergunta está ligado a isso. Lula e Bolsonaro representam o quê? Direita, esquerda? É uma torcida? É um fanatismo? O que eles representam? Agora, referente à segunda pergunta, essa é realmente interessante. O que representa o Lula e o Bolsonaro? Antigamente, o Lula representava mesmo a esquerda, representava o fim da austeridade que tinha na época do FHC e tudo mais, a repartição do bolo. Mas depois que ele fez o seu governo, a gente viu que o Lula era muito pragmático. A gente chama o Lula de esquerda, mas o Lula ele deu uma bolsa infinita para grandes empresários, ele aumentou muito o lucro dos bancos. Ele fez, claro, políticas sociais, como Bolsa Família, ele tirou muita gente da pobreza, também a canetadas algumas vezes, mas não dá para retirar do Lula o tanto que seu primeiro governo foi bom para a população de modo geral, ele realmente repartiu o bolo. Porém, ele perdeu muito apoio da esquerda por causa de todo o pragmatismo. Aqui a gente vê nessas eleições ele como Alckmin como vice-presidente, deixou muita gente brava. O Bolsonaro ele nunca representou nada, ele representava, né, fingia que representava o liberalismo, ele fingia que representava a direita, mas na real o Bolsonaro ele representa e sempre representou o antipetismo. E hoje o Lula representa o antibolsonarismo. Então nós temos dois candidatos prioritários com pautas anti outro candidato, pautas negativas que eu gosto de chamar. Eles não têm um plano de governo, por assim dizer. O plano do Lula é desfazer o que o Temer e o Bolsonaro fez, então ele vai desfazer a reforma trabalhista, vai desfazer o teto de gastos, vai desfazer né, todas essas questões, vai desfazer toda a política do Bolsonaro sobre terras, etc. E o Bolsonaro, o grande planejamento dele, o grande plano de governo é ser anti-Lula, é ser anti-PT, é ser contra toda a esquerda, contra os comunistas, Foro de São Paulo, etc. Também não tem, a gente não sabe qual é o plano de governo dele. Ele diz que vai fazer privatizações em 2022 e vai fazer reformas em 2023, mas ele não fez isso nesses 4 anos. Todos os ministros eles saíram do governo, inclusive ministros extremamente relevantes, como o Tarcísio, que trazia bastante profissionalismo para o governo dele, e a Damares Alves, que era uma ministra que, apesar da esquerda não gostar, é muito bem vista entre os mais pobres do Nordeste, saíram do governo dele. Quem que ele vai colocar em 2023 se ele ganhar? Ele vai ter o governo mais centrão possível. Então, hoje eles representam o anti-PT e o anti-Bolsonaro, sem um plano de governo realmente estruturado. Então, a gente fica nessa. A gente tem dois candidatos negativos que não vão trazer nada para o Brasil, exceto desfazer o que os anteriores fizeram. Bom, sobre Lula e Bolsonaro, eu acho que eles representam dois opostos, né? Não sei se classificaria como torcida, né? Mas acredito que não, porque política
não pode ser simplificada como uma torcida, não é aí um fla-flu, né? Então acredito que não é questão de torcida, mas eles representam campos opostos, eles estão, né, cada um, não também coloco como dois extremos, né? Porque assim, eu coloco Lula assim como esquerda, Bolsonaro como extrema direita, né? Mas também não faço parte desses analistas aí, aliás não me considero um analista, estou dando aqui uma mera opinião, né? Mas não os coloco como dois extremistas, porque acho que nós não temos aí dois extremistas, é uma falsa equivalência, né? Nós temos um extremista e uma outra pessoa que tem aí, né, visões moderadas tendendo a mais à esquerda do que à direita, mas não posso dizer, né, que Lula também seja um extremista, um radical de esquerda, porque longe disso, né, haja visto que nós já tivemos 8 anos de governo Lula, né, e o tão temido comunismo não aconteceu e não vai acontecer, né, Lula está longe de ser um comunista. O que eles representam os anseios da sociedade. Eu acho que todo político representa isso, né? Então, o Bolsonaro representa uma fatia da população brasileira que pensa igual a ele, que tem afinidade com a linha política dele, que tem afinidade com o plano de governo dele, e Lula a mesma coisa. Não vou entrar no mérito aqui do que está certo e do que está errado, até porque eu acho que assim, em política, né, a gente sempre tem esses campos divergentes, né? Como eu falei, isso aqui não é torcida, eu não estou torcendo para um ou para outro, eu defendo o meu ponto de vista, eu defendo a minha ideologia, com aquilo que eu tenho mais afinidade. Né? Ideologia, que diga-se de passagem, é uma palavra quase que proibida no momento atual, quer se criminalizar, mas isso é outra coisa totalmente sem sentido. Né? Nós somos seres ideológicos, todo mundo tem a sua ideologia. Resta saber se a sua ideologia é inclusiva ou excludente. Né? E isso reflete, encarna, né, numa pessoa que representa esse projeto político. Né? Então eu não digo que Lula é a esquerda e Bolsonaro é a extrema-direita, eles representam a esquerda e a extrema-direita. Né? Porque esses movimentos, essa corrente ideológica, ela vai permanecer e ela vai continuar existindo além de Bolsonaro e além de Lula. Né? O bolsonarismo não acaba ao final da eleição de Bolsonaro, caso ele perca, assim como, né, o movimento de esquerda não vai acabar se Lula não ganhar. Então, assim, a gente precisa ter essa visão, né? Eu acho que a política ela foi muito personificada, ela foi muito simplificada, né? Nisso ou naquilo. E as coisas são muito mais complexas do que isso, né? A gente precisa deixar um pouco de lado essa lógica binária de achar que as coisas ou é isso ou é aquilo, ou representa isso ou representa aquilo. Política é uma arte, né? E como arte a gente tem aí muito a conversar, muito a dialogar e muitos pontos para equilibrar. Mas respondendo, eu creio que é isso, né? Eles representam anseios de uma parcela da população. Um representando a extrema-direita e o outro mais à esquerda. Muitas pessoas atribuem o bolsonarismo como sendo um fenômeno, certo? Que talvez tenha se iniciado lá em 2013, né, quando com todas aquelas manifestações, foi ganhando força. E também se atribui o seguinte: esse voto ao Bolsonaro, muita gente fraciona. Por exemplo, a quem apoia militares no governo, pela identificação que ele tem com o Exército, votou nele. A influência que teve também de muita gente que acreditava no Paulo Guedes. Teve a galera da Lava Jato, porque o contraponto do Bolsonaro nas eleições do PT estava envolvido e muito com a Lava Jato. E tem também as pessoas que se identificam com o que ele fala, tá? E isso culminou com a eleição dele, em 2018. Mas para agora, 2022, como você acha que está o bolsonarismo? As pessoas que votaram em 2018 vão repetir o voto em 2022? E será pelas mesmas razões ou não? Bom, primeiro, eu acho que o brasileiro sempre teve muito ismo. Nós temos o getulismo, nós temos o janguismo, nossa, temos todo o temerismo, até já tem lulismo, bolsonarismo. Então, o brasileiro gosta muito de seguir pessoas, eles não gostam de seguir políticos, eles gostam de seguir pessoas. Agora, sobre o bolsonarismo, eu acho que é um pouco de exagero falar que em 2018 foi um público bolsonarista que votou nele, porque, como eu disse anteriormente, ele ganhou muito voto anti-PT. Ele não ganhou voto porque ele era quem era, apesar de que teve muita gente que votou nele por causa disso.
Mas, por exemplo, o primeiro turno, o voto do Partido Novo migrou todo para o Bolsonaro, que o pessoal não queria o PT. O voto do PSDB migrou muito para o Bolsonaro. O próprio Ciro não quis apoiar o PT, porque não queria o Haddad e o Lula de novo no poder. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de dizer que ele foi eleito pelo bolsonarismo. Ele foi eleito pelo antipetismo. Tanto que a base bolsonarista dele é bastante restrita. Aquele pessoal que mudou para o PL quando ele se mudou junto, que assinou a criação do União Brasil para poder participar, que se filiou ao PSL, não são tantas pessoas assim. E diminuiu muito. A gente vê que o Bolsonaro ele traiu quase que todos os apoiadores dele. O Weintraub já está contra ele, a gente vê os jornalistas que antes apoiavam também são contrários agora, porque ele foi jogando todo mundo na fogueira, o Roberto Jefferson foi jogando na fogueira. Então, acho que ele diminuiu muito a própria base. Ele reganhou uma base importante quando ele fez o indulto ao Daniel Silveira, agora na semana passada, e que é uma pauta que tanto os bolsonaristas, mas também os liberais achavam muito importante. Mas eu não acho que tenha revertido tanta gente. Vai continuar votando no Bolsonaro quem acha que o Bolsonaro é a melhor opção para o país e que tem medo de que o PT volte. Mas principalmente o pessoal que acha que o Bolsonaro fez um governo que não se importa muito com a corrupção, se importa mais com as pautas de costume, se importa com o Bolsonaro aparecer lacrando, né? Não é lacrando, o Bolsonaro aparece imitando na TV, falando mal dos governos anteriores, ou de jornalista, etc. E o mais engraçado, o Bolsonaro está começando a reconquistar esse público com os tweets dele, que estão super assertivos. Eu acho que ele conseguiu um marqueteiro novo, ele tem reganhado bastante popularidade nas redes sociais, mas o núcleo duro mesmo, aqueles que a gente pode chamar de bolsonaristas, bolsonaristas raiz, não dá 15, 20% do eleitorado dele. Então, é esse pessoal que vota nele de qualquer jeito. Por isso que ele, mesmo na pior época dele, aparecia com 22% de intenção de voto. Mas o pessoal núcleo duro não passa disso hoje. O bolsonarismo ele é muito mais fraco que o lulismo, por exemplo, que se a gente pegar o Lula em qualquer partida, em qualquer ocasião, ele vai ter pelo menos 30, 40% dos votos, igual ele tem hoje. Bom, falar sobre os motivos, né, que levaram aí a eleição de Bolsonaro, que levou as pessoas a votarem em Bolsonaro em 2018, acho que esse é um assunto que só isso daria pra gente falar e discutir aí por algumas horas. Mas prometo que não vou entediá-los a tal ponto. Né? Vou tentar resumir assim e sintetizar essa ideia que para mim ela é muito complexa, é muito ampla. Eu acho que parto do final da sua pergunta e da sua colocação. Eu enxergo dessa forma. Eu acho que todo mundo que votou para Bolsonaro é porque de alguma forma, em algum momento, se identificou com ele. Eu não voto numa pessoa com a qual eu não me identifico com absolutamente nada. Então, se as pessoas não votarem em Bolsonaro por conta de Guedes, ou por conta dos militares, ou por conta do que quer que seja, elas votaram no Bolsonaro porque elas têm afinidade com algum discurso que o Bolsonaro faz. Um discurso mais radical, um discurso mais efusivo, mas o fato é que houve ali uma empatia e uma afinidade de ideias. Ajuda a entender uma campanha maciça de fake news, e aí a gente vai dar mamadeira de piroca, o kit gay e uma série de outras insanidades, que foram colocadas e que pegou pela desinformação das pessoas, e aí a gente entra na questão da educação, que eu acho que assim, existem falhas no processo educacional brasileiro que precisam ser seriamente discutidas dentro de um projeto muito sério, para que as pessoas possam, ao longo aí de algumas décadas, chegar a um ponto de saber quando uma coisa é verdade ou quando aquilo é uma notícia falaciosa com fins meramente eleitoreiros. Então, assim, esse foi um ponto, essa campanha maciça de fake news. No mais, acho que assim, teve o fenômeno da Lava Jato, a Lava Jato estava em alta, depois tudo isso também ruiu, desmoronou e ficou mais do que provado aí que o problema maior acho que estava no próprio juiz do que em quem ele estava julgando. Mas o fato é que, assim, isso também, é claro, influenciou. Isso hoje, as pessoas que votaram em Bolsonaro por conta de Moro e de uma série de outros fatores, eu acredito que hoje elas não votam mais, no caso dos militares.
né, ou qualquer outra coisa, eu particularmente penso assim, cada coisa tem seu lugar. O militar, ele tem direito a exercer atividade político-partidária? Tem, todo cidadão tem o direito a isso, mas aí ele pede exoneração do seu cargo, da sua função, vai para a reserva e aí sim ele vai para um cargo civil. Né, porque você não consegue ser civil e militar ao mesmo tempo, são coisas que não cabem. Né, então, ou eu sou civil ou eu sou militar. Então, se eu quero ser militar, eu estou no quartel. Né, e se eu quero exercer um cargo político, eu sou civil, então eu não posso ser militar. Então, eu acho que assim, isso hoje, pelo menos isso hoje, eu acho que na cabeça de muitas pessoas está mais claro. Tanto é que a candidatura de Moro não decolou, né, e existe aí uma controvérsia em relação aos militares também, inclusive dentro do próprio ambiente militar. Não há esse consenso, não há essa adesão maciça, como às vezes se quer colocar, né, de que Bolsonaro tem aí todo o apoio dos militares, porque também não tem. Então, fechando essa pergunta, né, se essas mesmas pessoas vão votar hoje em Bolsonaro, acredito que não. Algumas sim, quem são essas algumas? Esses 30, 35% que mantêm ainda esse discurso de afinidade com a filosofia, com a ideologia do Bolsonaro. Que é isso, é essa pessoa que nunca escondeu quem ele é, nunca negou quem ele é, e desde o primeiro momento eu falo que assim, se tem uma coisa que eu reconheço no Bolsonaro é que talvez ele seja um dos poucos políticos que quando fala alguma coisa ele faz. E ele tomou posse dizendo que ele não veio para construir nada, ele veio para destruir tudo que estava aí. Então, assim, não há surpresas nas atitudes. Então, quem hoje vota nele é essa parcela que se identifica exatamente com a ideologia da extrema-direita. Os demais, seja aí por consciência, por vergonha, arrependimento, o que quer que seja, eu acho que assim, muitos já mudaram a sua visão e não vão votar e vão para outros candidatos, ou então vão fazer uso do seu direito aí constitucional, eleitoral, que é de se abster, de votar em branco ou nulo. Muitos têm falado numa terceira via, uma alternativa a Lula-Bolsonaro. Só que as pesquisas, elas vêm apontando que o terceiro lugar raramente alcança 2 dígitos percentuais de intenções de voto. Você acredita que até outubro aparecerá uma terceira via forte, capaz de ou enfraquecer um dos dois, ao ponto de retirá-los de um segundo turno, ou enfraquecer ao ponto qualquer um dos dois que faça com que o outro ganhe em primeiro turno? Quanto à quarta pergunta, a terceira via é um sonho de qualquer democrata, porque é uma união consensual entre vários partidos em busca de um nome em comum que seja moderado contra os nomes radicais que estão aí. E isso é o one-on-one, né? É a base de como enfrentar uma candidatura populista, uma candidatura mais autoritária. O problema é que nós temos 527 nomes de terceira via, nenhum deles está disposto a abrir mão do próprio poder, então eles não têm um projeto do país, eles têm um projeto de poder. Eu gostava do nome do Moro, mais porque ele não era político e então ele era um sangue novo, eu gosto da ideia de uma pessoa nova na política, mas ele já se mostrou não só político, um péssimo político com essas mudanças de partido, até perdeu a chance de concorrer à terceira via porque fez besteira antes de se candidatar. O Dória é detestado, né? Ele poderia muito bem ganhar o governo de São Paulo, mas até essa chance ele perdeu, ele é detestado pela população em geral. A Tebet é completamente desconhecida, eu gosto do nome dela, mas ela é completamente desconhecida, e o discurso dela de que mulher não é lugar de vice-presidente, que tem que fortalecer, não é um discurso que cai bem, principalmente nessas épocas mais polarizadas, ninguém se importa com esse discurso dela de verdade, e ela não está conseguindo propagandear o próprio nome. E o Leite a gente nem sabe se vai concorrer de verdade, né? Porque o Leite e o Dória são do mesmo partido, eles estão numa briga interna violenta entre eles. O Novo a gente releva, o Novo, gosto muito do nome do Dávila como, sei lá, deputado, mas como presidente ele tem o carisma de um peixe. Então, cara, ele tá abaixo, eu vi uma pesquisa, tá abaixo do candidato da União Popular, que é um partido que ninguém sabe que existe, mas o cara tá com mais intenção de voto que o Dávila, então, na pena, né? Mas acontece. E o Ciro, que não é terceira via, já falou contra a terceira via, mas que ele não consegue decolar porque ele divide voto com o Lula, e o Lula vai ganhar dele com toda certeza. Tinha muita chance lá na época do Haddad, mas acontece.
A terceira via não vai decolar agora, em 2022. A população brasileira não tem também uma cultura de democracia que favoreça a eleição de uma terceira via. O pessoal como eu disse na resposta anterior, o pessoal do Brasil, eles têm uma cultura personalista, então eles querem um bolsonarismo e um lulismo. Eles não querem uma terceira viismo. Eles não querem um projeto de governo, eles querem uma pessoa. Querem eleger um pai, por assim dizer. Então, não vejo decolando esse ano. 2026, se houver um trabalho de base muito forte por parte do Congresso, dos partidos, pode ser que tenha, mas os próprios partidos não estão interessados. Os partidos eles querem eleger o máximo possível de pessoas e para isso eles precisam que exista o máximo de personalistas possíveis para puxar voto. Então, acho difícil que nós tenhamos uma terceira via esse ano impossível e nos próximos anos bastante difícil. Vai depender muito da periferia da política, por assim dizer, daqueles candidatos que não estão na política pela política, estão na política para melhorar o país, mas que está cada vez mais raro encontrar e quando aparece eles são completamente soterrados. Bom, sobre terceira via, não acredito em terceira via. Para mim, a terceira via é um produto da mídia, né, desesperada aí para encontrar o candidato ideal que não seja os extremistas que elas pregam que Bolsonaro e Lula são. Como eu já falei lá na primeira pergunta, eu não os vejo como dois extremistas, né? Então, assim, eu tenho um extrema-direita e um outro que não é extremista, então é uma falsa equivalência. Mas a mídia, né, nessa busca aí por um ponto de equilíbrio, entre aspas, ela, né, quis construir essa terceira via, que começou com o projeto Moro, que fracassou miseravelmente, né? E assim, sem a menor possibilidade. A terceira via é uma candidatura, um projeto que já nasceu morto, né? Acho que a gente nem precisa perder muito tempo discutindo sobre isso, porque não vai decolar, né? Ela não vai aparecer nem até outubro e muito possivelmente nem até as próximas eleições, né, dada a situação política que o país se encontra, né? Então, falar, né, sobre acontecer, eu acho que essas eleições elas estão mais do que definidas, né? Essas eleições elas vão acontecer e vão se dar entre Lula e Bolsonaro e todo o restante esquece, né? Não, nada vai mudar esse cenário. Assim, eu acredito que é muito pouco provável, praticamente impossível que aconteça algo que reverta esse cenário, né, até as eleições. Então elas vão se dar entre esses dois que são, né, naturalmente o candidato à reeleição, que detém a máquina pública, que está aí, né, com o poder nas mãos, então naturalmente ele é um dos favoritos, e o outro é o que representa o oposto desse projeto de governo que hoje está posto. Então não vejo nada fora isso. Se vai acontecer alguma coisa que pode tirar um ou outro, fazer ganhar a eleição em primeiro turno, não acredito que essa eleição vá ser definida no primeiro turno. Essa vai ser uma eleição extremamente disputada, vai ser uma eleição extremamente polarizada e eu acredito que, assim, vença quem vencer, não vai ganhar por uma margem muito grande, né, sobre o outro candidato. Ela vai representar exatamente essa divisão, né? As eleições sempre têm esse caráter, né? Elas refletem o sentimento da população, né? E hoje a gente tem um país dividido e as próximas eleições, com toda certeza, elas vão refletir, né, esse estado de espírito do brasileiro nesse momento, né, onde eu tenho aí uma parcela significativa. A gente não pode fechar os olhos para isso, fazer de conta que não acontece, que ela não existe, porque ela existe. Prova é que nós falamos todos os dias com pessoas que pensam, né, de formas totalmente opostas, né? Então eu não posso achar que nas eleições, nossa, que surpresa, né? Não vai ser surpresa, é o reflexo desse momento, né? Então acredito que nada vai acontecer aí, exceto um evento trágico que eu espero que não aconteça com nenhum dos dois, né? Porque eu acho que, assim, as coisas se resolvem dentro do campo político, né? Dentro da esfera política, e é assim que eu espero que esse momento se defina, através de uma competição justa, equilibrada, limpa, né? Honesta dentro do campo político, né? Sem qualquer outro tipo de evento trágico que venha de repente a tirar um ou outro das eleições. Mas não acredito, eu acho que vai ser uma disputa acirrada, bastante equilibrada e que vai, né, para o segundo turno sem dúvida. Fazendo um exercício de futurologia, considerando o que as pesquisas vêm apontando, o que esperar do Brasil a partir de 2023 com Lula e com o Bolsonaro? O que se pode esperar do Brasil? Avanço ou retrocesso com qualquer um dos dois?
Quanto à quinta pergunta, futurologia é realmente uma matéria que devia ser ensinada em ciência política, porque os cientistas políticos, de modo geral, eles fazem 1 zilhão de previsões por dia, e aí quando eles acertam, eles ficam repostando essas previsões, quando erram, eles apagam e ninguém nunca nem viu o que aconteceu. Então vamos fazer a mesma coisa aqui, se eu errar, não rolou. Se eu errar, você apaga esse podcast aqui. Com qualquer um dos dois vai ser retrocesso. O Lula, na verdade, é tão retrocesso que ele já falou que vai retroceder nas políticas dos governos anteriores, políticas importantes, como o teto de gastos, que evita a grande dívida, aumento de dívida pública, vai retroceder com reforma trabalhista e etc. E o Bolsonaro nem tem o que retroceder porque não fez nada. Ele vai entregar o governo inteiro dele para o Centrão, e é isso. Agora, com o Lula, se a gente fosse um pouco mais específico, nós vamos ver uma explosão de gastos públicos, o que é péssimo, porque nós já tivemos um gasto público muito maior do que o indicado por causa da pandemia, a gente teve que gastar muito dinheiro e nossa dívida pública está gigantesca. E com o Lula vai ser pior, vai ser aumento de funcionalismo público, vai ser aumento de estatais. O PT gostava muito de usar estatal como cabide de emprego e para apoiadores e aumentar salário desses servidores. Então, não tenho nenhuma dúvida de que vai ter um aumento de gasto público Lula e talvez aumento de desemprego, se ele começar mesmo com a graça de diminuir, de cortar algumas coisas conquistadas pelos últimos governos. Principalmente porque o Lula, quando ele fez o primeiro governo, a gente precisa lembrar disso, ele pegou o Brasil voando. Ele pegou o Brasil mais ou menos redondinho com o FHC e pegou o boom das commodities. Então ele conseguia dar crédito fácil, ele conseguia. Todos os pobres tinham TV em casa, todo mundo tinha celular, né? O filho da empregada ia para Disney, esse tipo de coisa, o que causou uma bolha de crédito que estourou no governo Dilma, que levou, em certo ponto, ao impeachment dela. Hoje o Lula não tem mais esse espaço para fazer todo esse bolha de crédito de novo. Ele vai ter que pegar um país que está completamente destruído. O Bolsonaro é outra questão completa. Ele vai dar o país todo para o Centrão. Com o Bolsonaro, o Centrão já tem acesso a mais de 50% do orçamento, acho que era para ser algo do Executivo. E é muito possível que, com o Bolsonaro sendo reeleito em 2023, nós realmente vejamos a votação do semipresidencialismo passar, porque em toda a história da democracia brasileira, sempre que tinha uma briga entre legislativo e executivo, acontecia uma das duas coisas. Ou o legislativo dominava e o executivo perdia muito poder. Isso aconteceu, por exemplo, na República Velha, durante a República do Café com Leite. O presidente ele era só simbólico, quem mandava mesmo eram os governadores e os deputados. Ou o presidente dá um golpe, o executivo dá um golpe, centraliza muito poder. Isso a gente já viu com mais frequência, tanto no getulismo, na ditadura militar, etc. Qual o Bolsonaro e o Lula vão fazer? Fica a questão se o presidente vai dar o golpe ou se o Congresso vai conseguir mais poder. Mas, de qualquer jeito, não vejo muita coisa boa no nosso futuro em 2023 se um dos dois for eleito. Bom, nesse exercício de futurologia, eu já preciso dizer que, como sou uma pessoa de exatas e de gestão, eu não sou muito adepto à futurologia. Então, eu vou trabalhar com a lógica aqui, matemática das coisas. Né? Acho que não é nenhum exercício de futurologia, é simplesmente de análise de dados e de, né, fazer aí uma previsão das projeções de onde que isso vai dar. Com o Bolsonaro, naturalmente, nós vamos ter um acirramento, né, dessa política neoliberal e tudo que ela representa. Né, tudo de ruim que ela representa, né, tudo que vem como consequência dessa política que não olha para o social, que não olha para os menos favorecidos, sempre em detrimento ao grande capital, ao financismo, ao rentismo, né, e a tudo que faz parte desse projeto, que é a lógica neoliberal. De novo, sem entrar aí se está certo, se está errado, mas o fato é que é isso que ela representa. Bolsonaro representa o mercado, ele representa o grande poder, ele representa as pessoas que detêm, né, todos os meios e os recursos. Né? Ele não pensa no social. A política de Paulo Guedes não pensa no social. Né? Então, eu acho que assim, se a gente tiver uma continuidade desse governo, nós vamos ter um acirramento, né, da miséria, do número de pessoas desempregadas, passando fome, né, num cenário bem otimista. Né? Se hoje a gente tem fila do osso, nós vamos passar a ter fila da pedra, né, da sopa de pedra. Porque assim, se as coisas continuarem nesse ritmo que elas estão, né, eu acho que não precisa nem de futurologia para a gente chegar à conclusão de que as coisas não vão caminhar muito bem.
né? Basta você ver o seu poder aquisitivo quando você vai ao supermercado, quando você está pagando o litro de combustível, né, para que você chegue a essa conclusão. Essa falácia que é adotada também, que as pessoas gostam de dizer, porque a culpa é da pandemia, porque não é culpa da pandemia, coisa nenhuma, né, até porque a pandemia aconteceu no mundo todo, e isso é o que define em essência uma pandemia, né, e outros países que passaram pela pandemia não estão passando pelo problema que nós estamos. Né? Então, acho que isso a culpa é do fica em casa, a economia a gente vê depois, essa é uma das maiores idiotices que acho que já foram faladas, até porque vamos combinar que no Brasil a gente não teve lockdown coisa nenhuma, né? Ninguém ficou em casa, as pessoas continuaram saindo para trabalhar e morrendo, né? Então esse discurso ele é vazio, é desprovido de qualquer fundamentação. Com Lula, eu não vou falar aqui que tudo vai ser lindo, maravilhoso, que nós vamos no dia 2 de fevereiro ter um novo país, porque isso também não vai acontecer, e eu acho que é até importante que as pessoas tenham essa consciência, porque quanto maior a sua expectativa, maior é a sua frustração. Então é óbvio que as coisas não vão melhorar de um dia para o outro, né? Nós vamos precisar aí dos 4 anos de um mandato para conseguir começar a estabilizar as coisas, porque afinal de contas foram 4 anos de desestabilização em todos os aspectos, né? Então isso não se reconstrói da noite para o dia, isso não se muda da noite para o dia. E é preciso que as pessoas tenham essa consciência, porque senão a gente corre o risco de com 2, 3 meses as pessoas começarem a se frustrar, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que elas imaginaram que aconteceria. E isso, de novo, não é um exercício de futurologia, é de análise, né? E as pessoas precisam ter essa visão. Então, assim, eu acredito que nós vamos retomar um caminho, né, de crescimento, um caminho, né, de emprego, de retomada de obras, né, e uma série de outros fatores que vão levar o país a voltar, né, para um rumo de normalidade. Mas é óbvio que tudo isso também vai demandar um tempo, é óbvio que isso não vai acontecer da noite para o dia. Então, assim, respondendo de forma simplificada, com a continuação desse governo nós vamos ter a catástrofe, né, e com o término desse governo e né, um outro assumindo, nós vamos ter uma retomada, mas eu não vou dizer que isso vai ser uma mudança, né, radical, porque as coisas vão precisar de um tempo para acontecer. Em relação ao resultado, o Bolsonaro geralmente, tá, ele vem colocando em dúvida a segurança das urnas eletrônicas. Muito embora, como qualquer sistema possa ser burlado, ele jamais apresentou algum tipo de prova de que isso já tenha ocorrido no Brasil nesses anos todos, quase 30 anos, se eu não me engano, que são usadas as urnas eletrônicas no país. Em caso de uma derrota do lado dele, e eu falo isso porque ele é o único que contesta abertamente o resultado das eleições, em caso de uma derrota dele, você acredita que ele vai aceitar? Você acredita que ele tem força força no sentido de apoio popular para que o exército intervenha de alguma forma? Quais as consequências que possam ter uma derrota do Bolsonaro? Quanto à sexta pergunta, eu gosto de falar que o Bolsonaro é o único presidente da história do mundo que se elegeu pensando na derrota das próximas eleições. O cara se elegeu em 2018, já falando que teve fraude e que eles iam fraudar as próximas eleições, pensando que ele na derrota, para ele ter um discurso da derrota, o que é uma coisa absurda, é sui generis, para usar um termo mais da sociologia, que é uma coisa que só existe aqui, uma jabuticaba brasileira. O Trump seguiu essa mesma linha, na verdade, Bolsonaro seguiu a mesma linha do Trump, né, mais correto dizer, e o Trump tinha força para trazer isso. O Trump era muito carismático, até hoje ele tem muito apoiador, e mesmo o Trump, num processo eleitoral americano que é passível de fraude, a gente vai fingir que não, o voto de papel é muito mais passível de fraude, aquela demora toda traz alguns problemas. O mesmo Trump que tinha motivo e que tinha apoio não conseguiu fazer nada com isso. O Bolsonaro, que não tem apoio da população nessa questão do voto da fraude, desculpa, o voto impresso ele até tem, que o voto impresso é uma pauta digna, é uma pauta legítima, nós temos uma barreira mais de segurança, mas não porque as urnas eletrônicas são fraudadas. Isso daí eu duvido muito, eu acho que as urnas eletrônicas são extremamente seguras, muito mais seguras que as eleições dos Estados Unidos, por exemplo, mas também não sou contra a impressão
Por acaso, eu queria fazer uma recontagem, apesar de que eu acho que isso traz muito espaço para o terceiro turno, mas é uma questão que não é a pergunta que foi feita. O Bolsonaro não tem força para conseguir causar um problema se ele falar que foi fraudado. Ele vai falar, não, foi fraudado, vai usar isso como justificativa, os apoiadores dele vão continuar falando isso por um tempão, mas no fim ele não tem nenhuma força para conseguir mudar o resultado de uma eleição se ele perder em primeiro ou em segundo turno, o que acho que vai acontecer. O máximo que ele pode fazer é igual o Trump, embirrar e não passar a faixa para o Lula, que ele não vai não querer subir lá no Planalto no dia da posse do Lula e passar a faixa para ele, igual a cerimônia comum entre os presidentes. Mas, fora isso, o Bolsonaro só pode sentar e chorar, lamber as feridas fora da política e começar a responder os processos que ele está fugindo, porque ele só pode ser julgado agora como foro privilegiado. Falando sobre urnas eletrônicas, aí eu vou falar um pouco até pela minha própria área e pela minha formação base, que é na área de tecnologia. Então, assim, como uma pessoa formada em tecnologia, se eu falar que um sistema, qualquer que seja, ele é 100% imune a ataques, ele é 100% imune a qualquer tipo de vulnerabilidade, eu estou mentindo. Né? Então, assim, qualquer pessoa que venda qualquer sistema como um sistema que não falha, ela mente. Né? Porque todos os sistemas, por N motivos, por razões de hardware, de software, eles podem falhar. Dito isso, vamos para um outro ponto. Isso é fato, eles podem falhar. Agora, qual é a probabilidade de que ele falhe? E, além dessa probabilidade, qual é o impacto que isso vai causar caso essa falha ocorra? Isso faz parte de gestão de riscos, isso faz parte da gestão e do planejamento de qualquer software, de qualquer projeto tecnológico, assim como de muitos outros projetos. Você analisar os riscos e os impactos das falhas que esses equipamentos possam vir a falhar, possam vir a ter. Então, dito isso, eu vou dizer, depois de contextualizado isso, sim, eu acredito nas urnas eletrônicas. Nós temos eleições 100% digitais no Brasil há 26 anos, de forma totalmente informatizada. Nós somos exemplo para o resto do mundo. Então, essa falácia de que é só o Brasil que utiliza, não é só o Brasil coisa nenhuma, isso também é ignorância, isso é falta de conhecimento, isso é falta de pesquisa. Então, o que a gente precisa fazer é a tática do Bolsonaro, da extrema-direita, a gente fala Bolsonaro porque ele é o nosso presidente, mas a tática da extrema-direita em qualquer lugar do mundo sempre é a mesma, que é de desacreditar as instituições. Então, assim, num eventual derrota, o que é que ele faz? Ele já prepara o discurso de que ele não foi derrotado. Na verdade, as eleições foram fraudadas. Mas eu gostaria que ele respondesse de uma forma sincera como é que as eleições são fraudadas se desde que existe eleição com urna eletrônica, Bolsonaro é eleito. Então, quer dizer que toda a trajetória política dele foi uma fraude? Posso deduzir isso, então. Então, é óbvio que isso é falácia, é óbvio que isso é um jogo de palavras, e ele sabe muito bem que as urnas eletrônicas são confiáveis. O TSE abre aí para auditoria, qualquer pessoa com conhecimento técnico pode auditar essas urnas, e vai chegar à conclusão de que é praticamente impossível você burlar todo um sistema. Você pode ter problemas pontuais, mas isso não vai comprometer o resultado de toda uma eleição. Então, eu não acreditar na urna eletrônica é a mesma coisa que eu não acreditar no caixa eletrônico, no internet banking. Então, nós vamos voltar para 30, 40, 50 anos e voltar a fazer tudo manual. Vou voltar para o banco naquela época que eu pedia saldo e o caixa me anotava num papelzinho e entregava. Se eu partir desse princípio, por que só a urna eletrônica não é confiável? Sistemas bancários têm pane, mas nem por isso você perde seu dinheiro que está lá e nem por isso ele invalida todo o sistema bancário. Agora, as consequências de uma possível perda do Bolsonaro, eu acho que são imprevisíveis. Isso vai depender muito da resposta que as próprias instituições vão dar frente à escalada autoritária dele, e frente à resposta que a sociedade também vai dar. Porque assim, eu acho que às vezes só se esquece de que a democracia ela é o governo do povo para o povo, e é o povo quem detém o poder. Então o povo não pode se sentir acuado, quem tem que se sentir acuado são os políticos. Eles é que estão lá para nos servir, não o contrário. Eu acho que é uma lógica de inversão de valores no meio de tudo isso, e que nós vamos entrando nesse jogo e vamos comprando esse discurso e não paramos para analisar. Então, assim, até onde vai? Até onde a gente também deixar.
né? Então acho que assim, a sociedade está mais que na hora de começar a reagir e perder esse medo de que, porque os militares não vão fazer nada contra uma população toda, até porque eles não têm legitimidade para isso, né? Então acho que assim, é claro que as consequências elas são imprevisíveis. Eu acredito que vai ter violência? Vai ter violência. Eu acho que nós vamos viver ainda, né, um ano bastante conturbado, mas eu particularmente não acredito que as coisas vão ser resolvidas dessa forma tão simples, né, como alguns colocam, que ou eu ganho ou tem, né, ou eu tomo o poder ou sei lá eu o que. Não é assim que as coisas funcionam. Agora, óbvio, isso depende também de uma resposta à altura das nossas instituições, que não estão respondendo da forma adequada. E chegando ao fim aqui, eu queria saber de você. Você acredita que essas eleições serão tão ou mais barulhentas como foram as eleições passadas, ou não? Quanto à última pergunta, eu acho que vai ser muito mais violento, sim. Por quê? Por mais que eu não goste do PT, por mais que eu não seja muito fã do Haddad, ele era muito mais educado que o Lula e que o Bolsonaro. Um professor, né? Ele é o partido novo que existe dentro do PT. Engomadinho, sapatênis, camisa social, não entra muito em briga. Até quando ele tentava radicalizar um pouco, você via que não era muito coisa dele, porque ele não é uma pessoa muito radical, ele é uma pessoa bastante moderada. Então ele não comprava muita briga, não fazia discursos muito inflamados. O Bolsonaro não, o Bolsonaro ele falava para a torcida, ele ia para os debates e mitava, né, fazia um monte de cortes do Bolsonaro falando, não sei o quê, mas ele meio que falava sozinho e era isso. E também os próprios candidatos, a gente teve muito candidato moderado em 2018. A gente tinha o Alckmin, que não brigava muito, o Amoedo, o Daciolo, que era muito engraçado, mas não teve tanta briga quando a gente para pensar nisso, exceto quando no segundo turno, que o Bolsonaro foi esfaqueado, e aí realmente as coisas foram escalonaram bastante. Mas fora isso, 2018 eu acho que foi um ano bem tranquilo dentro das eleições. 2022 não vai ser assim. O Lula é o arqui-inimigo do Bolsonaro, o Bolsonaro é o arqui-inimigo do Lula, e os dois são extremamente inflamados. Os dois gostam de jogar para a torcida, os dois gostam de colocar o pessoal na rua. Eu acredito que talvez até haja violência nessas eleições, porque a gente vai ver não só briga em família, mas briga nas ruas mesmo, talvez outro atentado. O Lula já está trabalhando com a ideia de que possa sofrer um atentado. O Bolsonaro já sofreu um atentado, então não tem nenhum motivo para pensar que ele não sofreria outro. Talvez a gente veja uma eleição muito mais violenta esse ano. Os candidatos, sim, também estão com um discurso mais violento. O Dória, ele é mais radical no discurso dele. O Ciro enlouqueceu de vez e agora ele tá batendo em todo mundo ao mesmo tempo. E se o Moro participar, então, mano, o Moro ele vai ser. O Moro prendeu um aliás, né, julgou um e saiu do Ministério de outro atirando. Imagina botar o Moro no meio de um debate com os dois. A gente vai ver guerra, vai ver, assim, rinha de político em rede nacional. Então, acho que vai ser bastante inflamada essa eleição, sim. Espero que não seja violento, a gente sempre espera que as coisas fiquem dentro no padrão de civilidade, mesmo que o pessoal se xingue. Não repita as eleições de 89, que era, assim, com perdão da palavra aí, para os pais de família que estão ouvindo, uma putaria. Mas nós podemos esperar mais brigas do que teve em 2018, mais choro, mais reclamações e mais tudo. E, claro, já vai ser a época oficial de nazistas aparecerem, né? Igual foi em 2018, o pessoal que aparecia com marca de nazista feita a faca no corpo, etc. Vamos ver o que eles vão inventar para esse ano, se vai ser só nazista ou se também vai ter os invenções da direita falando sobre como os esquerdistas bateram no pessoa no bar porque estava usando a camisa do Bolsonaro, etc, que eu vi isso em 2018 também. Já a gente vai começar a ter um termômetro de como vão ser essas eleições, quão violentas vão ser, de acordo com as fake news que começam a rolar antes. Sim, essas eleições elas vão ser muito mais barulhentas do que foram as eleições de 2018. Aliás, eu falo sempre que 2018 foi um ensaio para essas eleições. 2018 vai parecer assim aquele momento de relaxamento, né, diante do cenário que está posto e diante das coisas que nós vamos vivenciar em 2022. Os ânimos eles estão muito mais exaltados, o medo ele é muito maior, o terror que está sendo colocado em cima da sociedade é muito maior.
né? As pessoas, uma coisa que é importante, né, de ser lembrado, que as pessoas hoje têm muito mais armas nas mãos do que elas tinham em 2018, né? Então, eu confesso que tenho medo, sim, dessa escalada autoritária e da violência que vem tomando conta da nossa sociedade. Então, infelizmente, eu acredito que nós vamos ter eleições muito mais violentas, com muito mais mortes, né, do que nós tivemos em 2018. Né, porque hoje, assim, se você tem arma nas mãos, em qualquer discussão mais acalorada, isso pode terminar numa tragédia. O jogo, né, de palavras, o jogo do nós contra eles, da esquerda contra a direita, e você não tem mais adversários políticos, né, você tem inimigos. Né, a política hoje, infelizmente, você tem inimigos, né, você não discute mais o campo das ideias, você parte para agressão física. Né, as redes sociais, elas se tornaram um dos ambientes mais tóxicos que existem. Né, você não consegue falar mais nada sem ser apedrejado por milhares de pessoas. Assim como eu tenho certeza que essa minha fala, essas minhas respostas hoje aqui, vão gerar uma avalanche de críticas e de comentários depreciativos. Né, então, assim, a única forma de você não ser criticado por nada é se você também não se posicionar com nada. Né, e você ficar eternamente em cima do muro. Só que diante da situação que nós estamos vivendo, não dá para continuar em cima do muro. Né, porque continuar em cima do muro é se omitir é permitir que esse projeto posto aí continue. Agora, que nós vamos ter uma escalada de violência, que nós vamos ter uma escalada de fake news né, e de situações ainda muito difíceis, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que a sociedade tem que estar preparada para isso, se é que tem como se preparar para a violência, né, e para situações desse tipo. Mas eu acho que é importante que a gente tenha essa consciência. Não vamos partir, né, nem para o extremo de ter aquele medo paralisante, de falar, então a gente não vai poder fazer nada, não vamos falar nada, até porque você, né, de novo, se você dá espaço, o outro cresce mais. Então nós temos sim que ocupar os espaços, falar, né, sobre política, cada um defendendo aí o seu ponto de vista, mas cientes, né, de que nós vamos ser atacados e que o ambiente é hostil. Né, e infelizmente eu acredito sim que mesmo na violência física, se as instituições não reagirem de forma enérgica, né, no sentido de coibir, né, e de impor penas e sanções aí para esse tipo de comportamento que nós estamos visualizando nessa crescente escalada. E aí, galera, curtiram? Eu curti bastante, foi muito legal. Como eu falei inicialmente, aprendi bastante com os dois. Dois caras bem esclarecidos, né, que deixam bem claro a posição deles sobre os assuntos. Foi muito, muito legal, muito construtivo. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. E vamos apresentar os caras agora. Um de vocês já conhece, quem costuma acompanhar a gente já participou dos quadros com a gente. Um é o Estevão, o rei das arrobas. A piada não pode faltar, Estevão. Olá, meu nome é Estevão Gouveia, eu sou cientista político, eu estudo eleições, partidos políticos e democracia. Sou de direita, conservador, mas não bolsonarista, como vocês podem ter percebido nas respostas, e espero que tenham gostado. E o outro é o professor André Bellini. Muito obrigado, professor. Se apresente, por favor. Bom, agora fazendo uma apresentação mais formal, meu nome é André Luiz Bellini de Oliveira, popularmente aí professor Bellini. Minha formação base é na área de tecnologia de informação, eu sou formado sou bacharel em sistemas de informação, tenho pós-graduação também em gestão de negócios, gestão estratégica de negócios, em didática e metodologia do ensino superior e também na educação de jovens e adultos. Então essa é a minha formação. Atuo profissionalmente hoje como analista de sistemas. Então, e a minha visão política, acho que como já deu para perceber, né, mais voltada aí à esquerda. Então eu me considero uma pessoa de esquerda, militante de esquerda. Não me identifico dentro como um comunista em si, mas sim como um socialista, né, uma pessoa que tem aí os seus sonhos, seus ideais, né, mais dentro do campo socialista. Então, acho que é isso. Foi um prazer ter falado com todos vocês. Então é isso, galera. Eu repito, espero que vocês tenham curtido, tanto quanto eu curti participar. Aprendi, espero que tenha sido muito útil para vocês. A gente vai repetir esse quadro mais vezes. Não sei com que frequência, porque não é assim tão fácil ficar fazendo as coisas,
A gente tem a vida pra tocar, né? Mas é isso aí, galera. Muito obrigado. O episódio vai ficar disponível no Spotify, Google Podcast, no Anchor, no Deezer, no Amazon Music e também no YouTube. Sigam nossa página no Instagram, curtam nossos vídeos no YouTube, se inscrevam no nosso canal, comentem, compartilhem, mande para aquele coleguinha que você não gosta, manda para aquele coleguinha que você gosta. O importante é você compartilhar, você ajuda bastante a gente fazendo isso, beleza? Galera, muito obrigado, até domingo, fui! Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.